One Story, 95. Filemon, se ele lhe causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Filemon, tenho recebido muita alegria e consolação pelo seu amor. Entre as epístolas de Paulo, Filemon se destaca como a mais pessoal, ainda que pertença ao grupo das epístolas da prisão, junto com Efésios, Filipenses e Colossenses. Nesta carta, Paulo faz um apelo a Filemon, seu cooperador na fé, em favor de Onésimo, que havia sido seu escravo, mas agora se tornará filho espiritual de Paulo pelo Evangelho. Onésimo havia fugido de Filemon, mas, pela providência de Deus, encontrou Paulo na prisão e passou a crer em Cristo. Mais tarde, Paulo se referiria a ele como nosso fiel e amado irmão. Filemon aparece apenas uma vez nas Escrituras, mas pelas palavras de Paulo vemos que havia entre eles uma comunhão profunda e vibrante. Paulo o chama de nosso amado cooperador e escreve: Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você em minhas orações, porque ouço falar do seu amor e da fé que você tem para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para a glória de Cristo. Existem pessoas pelas quais não conseguimos deixar de agradecer a Deus toda vez que oramos. Paulo também tinha aqueles que lhe traziam alegria e encorajamento. Mas é preciso estar atento. Filemon, como todo crente, não foi elogiado por favores pessoais a Paulo, mas por ser cooperador no reino de Deus. O povo de Deus, chamado em Cristo Jesus, é unido pelo propósito de Deus, e não por interesse pessoal. Prisioneiro também de Cristo Jesus. Na época em que escreveu, Paulo estava preso. Embora não tivesse violado nenhuma lei civil, era prisioneiro. Antes, ele já havia sido encarcerado com Silas, e outros apóstolos, como Pedro, também tinham sido presos. O mundo via a propagação do Evangelho como uma praga, tentando confiná-la prendendo seus mensageiros. Mas a palavra de Deus não pode ser acorrentada. Mesmo na prisão, o carcereiro creu, e companheiros de prisão como Onésimo foram salvos. Por isso, Paulo exorta, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com toda paciência e ensino. Ele também declara: Não digo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim, mesmo preso, Paulo pode dizer: Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, prefiro fazer um apelo em nome do amor. Paulo escreve: Embora em Cristo eu tenha plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Ele está se referindo a Onésimo, seu filho espiritual nascido durante a prisão. Ainda que pudesse ordenar a Filemon, escolhe apelar em amor, reconhecendo que Onésimo fora seu escravo. Paulo o envia de volta a Filemon, pedindo respeitosamente a sua liberdade. Não era questão de imposição, mas obra de Deus. Onésimo havia fugido e acabado preso, mas pela providência divina encontrou Paulo e creu no Evangelho. Aquil que antes era inútil para Filemon, tornara-se útil para Paulo, para que você o receba de volta para sempre. Paulo confia no plano soberano de Deus, que transforma o passado em bem. Ele escreve: Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o recebesse de volta para sempre. Onésimo buscou a liberdade fugindo, mas pela providência de Deus encontrou Paulo e se tornou servo do Evangelho. Agora, transformado, retorna não apenas como escravo, mas como amado irmão em Cristo. Por isso, Paulo súplica: Assim, se você me considera companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Se ele lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. No final da carta, Paulo diz algo notável: Se ele lhe causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Paulo se oferece para pagar qualquer dívida que Onésimo tivesse. E acrescenta: Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei.
para não dizer que você mesmo me deve a própria vida. É aqui que vemos o Evangelho, até mesmo em Filemão. Assim como Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, tomando sobre si a nossa dívida. Aqui Paulo se dispõe a fazer o mesmo por Onésimo. A vida de Paulo reflete o Evangelho. Sua vida revela Cristo. Isto nos lembra Boaz na história de Ruth. Embora não fosse o parente redentor mais próximo, ele assumiu a responsabilidade por Noemi e Ruth. Não se tratava de obrigação legal, mas de graça. E nossas vidas também devem refletir esse amor substitutivo. Uma vida de serviço. Uma vida que se coloca na brecha. Paulo termina escrevendo: Sim, irmão, quero receber de você algum benefício no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Ciente da sua obediência, eu lhe escrevo, sabendo que você fará ainda mais do que estou pedindo. Mais uma vez, Paulo fala como irmão em Cristo. Não com ordens, mas com amor. Ele confia que Filemão fará não apenas o que foi pedido, mas até mais. Esta é a história de pessoas que receberam o amor de Deus e, pela graça de Jesus Cristo, vivem neste mundo, mas não pertencem a ele. Esta é a história do povo de Deus que, pela fé em Cristo, o seguem, carregam sua cruz e desejam viver, não para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Esta é a história de Jesus Cristo. E a história continua.